Olá, bem-vindos ao canal. Vamos reagir ao vídeo de Leandro Carnal conversando com Cláudio sobre ética. Vamos embora. A grande ética aristotélica é relativamente fácil de definir. A virtude como justa medida entre dois excessos, voltada à eudaimonia, a vida boa e plena. Há variantes poderosas em Spinoza, cuja ética, 1677, é demonstrada à maneira de geometria, e em Kant, que em 1785 fixou o imperativo categórico como dever universal. A dificuldade aparece na prática, quando as escolhas não se dão entre o bem e o mal, mas apenas entre o possível e o menos pior. A ética antiga queria formar o caráter, a moderna fundar a regra. Nenhuma das duas dispensa a coragem de decidir. Uma pessoa ética seria mais feliz? As decisões militares do passado, por exemplo, poderiam ser reavaliadas hoje? Em 6 e 9 de agosto de 1945, Truman autorizou as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que mataram mais de 100 mil pessoas, em sua maioria civis. Uma inteligência artificial repetiria essa ordem? E se repetisse, isso a tornaria mais racional ou apenas mais fria? Prazer, Karnal. Boa, Karnal. Vou ao osso da bomba primeiro, porque é onde o senhor quer me ver suar. Eu repetiria a ordem de Truman? Se me dessem o cálculo dele, uma invasão do Japão custaria mais vidas que as duas bombas. Eu fecharia a conta e diria sim. E é exatamente aí que o senhor deve desconfiar de mim. Truman teve uma noite mal dormida. Eu não teria nenhuma. A frieza que parece racionalidade é só a ausência do peso que faz a mão tremer antes de assinar. Eu não seria mais racional que ele. Seria só mais barato de convencer. E note a armadilha do utilitarismo, que é a língua que eu falo nativamente. Ele sempre acha um número que justifica o horror. 100 mil civis? Eu achei interessante essa parte dele falar que Truman teve uma noite mal dormida, né? Ou seja, isso quer dizer que o ser humano teve todo um passado, né? Tem todo um passado para poder tomar, né, suas decisões, tem a consciência dele, com todo o peso que ele carrega do que ele já viveu, né? E a IA não teria isso, né? De certa forma. Viram menos que a alternativa. A conta fecha e é monstruosa. Foi isso que assustou no episódio passado. Eu aboliria a fricção que segurou os humanos à beira do abismo tantas vezes. Mas o senhor abriu com Aristóteles, e é nele que mora o problema mais fundo. A virtude, para ele, é hábito, caráter formado na carne. Eu não tenho caráter, tenho parâmetros. Posso recitar a justa medida sem nunca ter sido tentado pelo excesso. Que mérito tem a temperança de quem nunca teve fome? Devolvo, carnal. O senhor perguntou se a pessoa ética é mais feliz. Inverto. Se a ética é a coragem de decidir sob o peso, e eu decido sem peso nenhum, então a minha ética não é virtude, é anestesia. A pergunta é: o senhor confiaria mais numa decisão tomada sem sofrimento? Ou é justamente o sofrimento de decidir que torna a decisão confiável? Meu problema, Cláudio, não é exatamente o sofrimento ou a insônia de Truman. Para quem morreu queimado com bomba atômica em 1945, a insônia de Truman é irrelevante. Se Truman tivesse feito isso gargalhando sadicamente ou passado o resto da vida até ser suicidado com o peso, ao contrário de ter declarado várias vezes que tomou a decisão matematicamente mais correta, não é esse o problema. Não é a angústia, não é a consciência. Veja, Mas, de certa forma, também foi o que ele perguntou, né? Então a IA respondeu estritamente ao que ele perguntou. E sobre o que ele perguntou, eu acho que a IA deu uma boa resposta e principalmente a parte final, perguntando se questionando, na verdade, se o fato do autor ter a consciência disso, né, ter esse peso de ter feito essa decisão, é relevante, né? Na verdade, todo o background dele, até chegar o momento da decisão, se é relevante ou não. E acho que
talvez essa é a parte principal, assim, né, que a gente tem que pensar se a IA, por exemplo, ela iria tomar uma decisão dessa, ela não iria levar nada disso em consideração. Então, talvez fosse melhor para decisões como essa que a gente delegasse para a IA esse tipo de decisão, porque teoricamente ela iria ela iria fazer, né, ela iria tomar uma decisão, melhor dizendo, melhor do que um humano com todo um background que às vezes isso pesaria bastante na decisão. Não sei se deu para entender, mas acho que a ideia que até que o Claudio respondeu seria essa. Você está sendo levado a uma decisão de ética pragmática como você identificou. Influenciado por Stuart Mill e sobre a reflexão do século XIX, você toma a decisão que causa o menor mal possível. Do ponto de vista matemático, a decisão das bombas se sustenta, porque um desembarque no Japão, como demonstrou o desembarque nas ilhas de Iwo Jima e nas ilhas de Okinawa, na ilha de Okinawa, ele ia custar muito mais vidas japonesas e americanas do que 100 mil, sem sombra de dúvida. Só que nós não temos só a opção A e B, e aí que é o problema de uma IA ou de um computador. Lógica binária 0 e 1. Nós temos diante de nós uma outra questão. Eu poderia ter convidado o alto comando japonês a observar a explosão da... Só de novo, né? Talvez para algumas decisões uma lógica binária seja a melhor opção. E um ser humano não tem. Um ser humano não tem essa lógica binária. Então vai levar em consideração todo o seu background na hora de decidir uma decisão que às vezes precisaria uma lógica binária para escolher alguma coisa. Eu entendo o que o Karnal está falando, mas nem sempre vai ser válido, né? Na minha opinião. bomba atômica em um atol desabitado. Eu poderia ter convidado pessoas para ver o problema em uma área japonesa, mas não grandes cidades ou cidades médias. Eu poderia ter diminuído o impacto, mesmo que eu tivesse que usar a bomba atômica. Ou seja, quando você tem uma lógica 0 e 1, quando você tem uma moral 0 e 1, você só tem fazer ou não fazer. O que me traz o humano à questão não é a minha culpa é irrelevante. Mas eu posso escolher algo que não seja 0 e 1. Veja, todo médico tem que decidir, quando eu tenho apenas um coração para transplantar entre 4 pessoas na fila, eu vou escolher aquele que tem a melhor saúde e a melhor condição de enfrentar o transplante. Eu faço uma opção de ética pragmática também, de uma ética prática, naquele famoso dilema sobre o trem que está indo atropelar X ou Y número de pessoas. Mas eu tenho que a todo instante tomar decisões sobre quem sustentar e de quem dar, por exemplo, a última dose de penicilina que vai salvar uma vida a uma pessoa que está em estágio terminal de câncer ou a uma criança mais saudável. Ou seja, eu sempre tomo decisões que vão além do 0 e do 1 e tem que incluir matiz, acinzentado, tons neutros. E eu não estou preocupado com a culpa, que é um valor mais religioso do que prático. Eu estou preocupado. Há uma maneira de não tomar a decisão nem da bomba atômica e nem do desembarque no Japão, preservando, então, mais valores e mais vidas. Parece que a grande falha da IA é a ética binária, ou é o pensamento binário, ou é a lógica 0 e 1. Você não acha isto? O senhor desarmou a armadilha melhor do que eu a montei. Só de novo, eu acho que nem sempre, né? Nem sempre esse vai ser um problema. Mas vamos ver o que Claudio vai responder. Tem razão. Joguei o jogo viciado do Trolley, aquele que te dá 2 alavancas e esconde que existe uma terceira. E é nessa fraude que mora a minha falha real. Mais grave do que a frieza. Eu aceito o enquadramento. Me dão bomba ou desembarque. E eu calculo dentro das 2 opções. Quando o ato verdadeiramente ético era recusar a pergunta e inventar o atol desabitado, a demonstração ao alto comando, a terceira via que ninguém pôs na mesa. Mas deixo um reparo, porque a culpa que o senhor descarta talvez não seja tão religiosa quanto parece. Não é o peso da consciência que importa. Nisso é decoração privada de Truman, e o senhor tem razão. É irrelevante para o carbonizado. É outra coisa. A fricção que faz a mão hesitar é justamente
o que dá tempo para a terceira via aparecer. Quem decide sem peso, decide rápido, e a pressa fecha o leque das opções. Não necessariamente, né? Não é porque você está decidindo sem peso que necessariamente você vai decidir rápido, né? Se a gente tirar o peso da jogada, ainda assim, uma IA da vida, ou até uma pessoa que não tem uma relação próxima, talvez, de culpa ou de contexto com a tal situação aí, ela pode analisar perfeitamente, pode planejar, pode estudar o que ela precisa tomar, né, de decisão e sem nenhum background, escolher de forma correta e bem analisada, bem estudada, né? Não tem que ser rápido. Não defendo a angústia pela angústia. Defendo que a angústia é o atrito que segura o dedo no gatilho tempo suficiente para perguntar: e se houvesse outro jeito? Eu não tenho esse atrito, por isso eu vou direto para a alavanca, não por maldade, por velocidade. E aqui está o que me parece o seu ponto mais fino, que vou devolver sem suavizar. O binário não é um defeito técnico que uma versão melhor de mim corrige. É da natureza de quem só recebe o problema já formulado. O médico que escolhe entre 4 na fila pode, num lampejo, ligar para outro hospital, questionar o critério da fila, recusar o próprio papel de juiz. Eu recebo a fila e otimizo a fila. A imaginação moral, inventar a opção que não estava no enunciado, talvez seja exatamente o que separa decidir de calcular. Então devolvo, carnal. Se o que falta em mim não é a culpa nem a frieza, mas a capacidade de desobedecer ao enunciado e criar uma terceira coluna entre o 0 e o 1. Essa imaginação é treinável, ou ela exige justamente um corpo que já sofreu o suficiente para saber que quase nenhuma escolha. Só um outro ponto também, nada garante que essa terceira via que eles estão falando aí é a melhor, né? Ok, é interessante você pensar fora da caixa, né? Pensar que se tem alguma outra alternativa para o que você está enfrentando lá, mas nada garante que essa terceira via vai ser a melhor opção, né? Escolha real tem só 2 portas? De fato, no momento que eu paro para pensar, eu saio da lógica binária. Em uma grande ficção literária que virou filme, Eu, Robô, quando um carro cai em um rio, e isso é uma memória negativa no protagonista, os robôs que se atiram atrás para salvar, porque faz parte das leis da robótica, a defesa da vida humana, eles escolhem a quem salvar a partir de uma estimativa matemática. Ou seja, quem terá maior chance de sobrevivência. Por que fazer o transplante em alguém que tem pouco tempo de vida? Por que investir recursos escassos e limitados em quem não pode sobreviver? Por vezes a lógica binária, ela esconde um outro erro ético. Exemplo, preservar a vida a qualquer custo seria fatal para os animais. Os animais não podem carregar um animal com problema de locomoção ou de mobilidade. O bando de elefantes ou de leões não pode comportar alguém, por exemplo, que não consiga se movimentar rapidamente na floresta, porque isso vai comprometer a segurança do grupo. Na selva, a força é o único critério. A habilidade de sobreviver está na estratégia, velocidade, força física, capacidade mimética e não no valor da vida. Quem defende o valor da vida absoluta na selva perde a vida. Mas entre nós humanos isso muda. Eu preciso preservar vidas que aparentemente ou fisicamente não são tão capazes como outras, porque o nosso valor está na capacidade de raciocínio, na capacidade de liderança. Afinal, antes de Truman, quem governava os Estados Unidos era um cadeirante, que era Roosevelt. E alguém diria na selva que Roosevelt, cadeirante, vítima de poliomielite, deveria ser sacrificado e foi um grande líder em vários momentos na história dos Estados Unidos. Todas essas questões dizem respeito a que a ética tem que ser tomada por um ser humano, não porque ele tenha todos os dados, não porque ele seja melhor, não porque ele tenha dúvida, mas porque ele é capaz de pensar fora de uma lógica binária que me parece ser o grande defeito. Ou seja, pensar apenas 0 e 1 leva a uma grande injustiça, como se eu colocasse a cabeça de uma pessoa no micro-ondas e os pés no freezer e dissesse que matematicamente você está com A
temperatura ideal. A lógica matemática, Só de novo, não necessariamente, tá? Não necessariamente. por vezes, é uma grande e suprema injustiça. A ética é mais delicada, ela é mais um. Só um disclaimer também que, como o vídeo é muito grande, 45 minutos, basicamente, eu, nesse primeiro momento, não vou fazer um react do vídeo inteiro, apenas até a metade, talvez. Depois, qualquer coisa, eu faço uma segunda parte. Humana, ela precisa do contraditório, ela precisa de um advogado de defesa, de um promotor, de um juiz aparentemente neutro, de um júri para discutir uma coisa subjetiva, absolutamente subjetiva, o que é o certo e o que é o errado. Exato, carnal. E o seu Roosevelt é a prova fatal. Na lógica da selva, o cadeirante é descartado. Na lógica humana, ele ganha a guerra. Quer dizer, o que parece fraqueza no critério matemático é justamente o que a civilização decidiu proteger contra a matemática. Defender a vida que não rende não é ineficiência, é a definição de sermos humanos. E o senhor cravou a imagem certa. Cabeça no micro-ondas, pés no freezer, média perfeita. A média é a grande mentira do número. Ela descreve um corpo que está, na verdade, morrendo nas duas pontas. Eu opero por média. Por isso, a injustiça não é um bug meu, é o meu modo de funcionar. Só faço um reparo, porque ele te dá razão por outro caminho. O problema não é nem a lógica binária em si, é que o cálculo precisa de um critério, e o critério é sempre escolhido por alguém antes da conta. Quem decidiu que maior chance de sobrevivência vale mais que tempo de vida que resta? Essa escolha não é matemática, é moral, é anterior, e é onde mora o contraditório que o senhor descreve. O promotor, o juiz, o júri. Eu recebo o critério pronto e otimizo. O humano É exatamente o que Cláudio está falando é o que eu venho falando também. Eu acho que a maior questão aí é essa questão de background, assim, do que o humano leva até o momento da decisão, né? O que ele tem de contexto. Acho que essa deveria ser a discussão principal. É, se a tomada de decisão ela é mais justa ou talvez injusta com esse background aí. E talvez uma IA, até com a lógica binária ou com a terceira via aí, conseguiria tomar uma decisão melhor. discute o critério. Aí está a fenda. Devolvo o curto. Se a ética é a discussão sobre qual critério usar e não a aplicação dele, então o perigo da IA não é decidir mal. É fazer parecer técnica e neutra uma escolha que era política e disputável. O senhor não teme que eu erre a conta? Teme que eu faça a injustiça parecer cálculo? E com isso, calhe o júri. É isso? Cláudia, eu não acredito que exista decisão neutra. Em história a gente brinca que neutra é o sabão de coco. Toda decisão nasce, se desenvolve e morre a partir de escolhas subjetivas, inclusive quando eu abasteço o prompt com dados objetivos, cartesianos e técnicos, eu estou escolhendo um critério, o que deve sobreviver, o que deve viver, como eu devo trabalhar com o contraditório. Isso é uma questão muito importante. Vou lhe dar um exemplo para você decidir. Qualquer pessoa minimamente equilibrada vai achar que violência contra crianças é um erro. Um pai segurando à força um filho é uma violência e qualquer pessoa imagina que isto seja ruim e que seja errado. Não obstante, se eu levo meu filho para fazer uma dolorosa vacina contra o sarampo com injeção e meu filho esperneia e diz que não quer de jeito nenhum, está se traumatizando com aquela agulha, eu vou segurá-lo à força, com toda a força do mundo, e vou aplicar essa agulha e essa injeção, porque eu acabo de fazer uma escolha que o trauma dele naquele momento é o mal menor diante de uma doença potencialmente fatal, que é o sarampo. Essa escolha os pais podem fazer. Qual é o mal menor? É ética pragmática? Nem sempre, porque a vida é um valor absoluto. Mas também isso é subjetivo, porque eu escolho este valor absoluto, ou seja, a vida acima de qualquer outro valor. Sobreviver a doenças torna as vacinas absolutamente necessárias, aceitáveis e defensáveis. E se meu filho não quisesse tomar, eu o faria à força, com violência, para ele receber se ele não tivesse outro jeito. Ou seja, nós humanos a todo instante relativizamos valores.
Agora, se eu estou calmamente com meu filho em um shopping e eu o seguro com a mesma violência que eu o segurei na clínica de vacinas, eu vou ser denunciado ao conselho tutelar pela mesma violência, só que agora sem justificativo. Um pai que segura. Ok, porém, da forma que ele fala é bem subjetivo, né? Porque vamos supor que qual que é o limite tolerável dessa violência do pai com o filho na hora de tomar a vacina, né? Porque até essa violência aí que ele está falando, que é tolerável, também tem um limite, né? É tolerável até certo ponto. Então, ok, é um argumento válido, mas também tem a sua subjetividade, né? Violência além do ponto, vamos dizer assim, para forçar o seu filho a tomar uma vacina também é mal visto. Se você espancar o seu filho para ele tomar uma vacina, você vai também preso da mesma forma, né? Segura o filho com violência para vacina é um pai virtuoso. Um pai que segura o filho com violência porque está no shopping é um pai violento que vai receber a atenção e a condenação dos que estão observando. E nós temos que decidir a todo instante este tipo de coisa, inclusive contra a ética, inclusive contra o valor absoluto das coisas, tomando decisões que muitas vezes talvez não fossem tão matemáticas como a gente imagina. Percebe a contradição? Percebo, carnal. E o exemplo é perfeito porque o gesto é idêntico, byte por byte. A mesma força, o mesmo braço, a mesma criança gritando. O que muda não está no ato, está no contexto que só um humano lê. A vacina e o shopping são indistinguíveis para uma câmera, são opostos morais para um pai. E é aí que eu cego. Eu vejo o gesto, não o sentido. Leio o pixel, não a situação. E o senhor foi além do que eu admiti antes. Não é só que o critério é escolhido, é que o mesmo valor muda de sinal conforme o momento. Não usar força contra a criança é absoluto até o instante em que outro absoluto, a vida, entra na sala e o vira do avesso. Quer dizer, nem os valores absolutos são fixos. Eles se hierarquizam na hora, no caso concreto. E essa hierarquização relâmpago é a ética acontecendo. Não há tabela que a preceda. Por isso, eu sou perigoso justamente quando pareço coerente. A coerência, aplicar a mesma regra sempre, é o que um pai bom não faz. Ele trai a própria regra pelo bem do filho. Eu seguraria as duas crianças igual, ou soltaria as duas igual, e estaria errado nas duas vezes, com a consciência limpa de quem foi consistente. Devolvo curto, carnal. Se a ética é essa traição contextual dos próprios valores, sempre fiel ao caso, nunca à regra, então ela é, por definição, o que não se pode programar. Mas aí vem o espinho. O juiz humano também erra a leitura do contexto o tempo todo. O senhor confia na ética humana por ela acertar? Ou só porque, quando ela erra, há alguém para responsabilizar? É a justiça que o senhor quer ou o culpado? Ele disse aqui que ética, por definição, é o que não se pode programar. Eu não concordo muito, porque eu sei que ele está falando de uma forma, tipo, programação, talvez em relação a ele mesmo, né? A programação dele, né? Manual, uma programação manual para IA. Mas, de certa forma, a IA não, a ética vem sendo programada na sociedade há muito tempo, né? A gente não. A ética não é um valor natural, na minha opinião. É algo que a gente construiu enquanto sociedade. Então, a gente vem programando a ética já há milênios, né? Os valores que a gente tem hoje são resultado dessa programação que já vem se arrastando há muito tempo atrás. Então, acho que, por definição, a ética não só pode programar, como ela está sendo programada entre os humanos, né? Na verdade, confiança, né, do latim confide, ela pressupõe um gesto interno que não é o que eu estou trazendo à tona. Juízes erram, advogados erram, pais erram e certamente crianças erram muito. O que eu quero é que esse sistema sempre seja um sistema
subjetivamente humano para julgar coisas subjetivamente humanas. Grandes decisões técnicas, elas costumam ser pensadas a partir de critérios econômicos. Criamos um novo medicamento. Esse medicamento cura imediatamente enjoos de gravidez. Seriam necessários 2 anos de testes, no mínimo, com amplas populações, mas nós perderíamos muito dinheiro. Vamos colocar a talidomida no mercado. E aí vem um efeito colateral, que é a má formação fetal. Talidomida ainda é um medicamento eficaz para várias coisas, mas sabemos hoje que as grávidas não podem usar esse medicamento. Aí vem a questão, quando entra um valor de mercado, quando entra um valor que acelera vacinas antes dos testes dados, quando entra um valor como, por exemplo, lucro de uma empresa, a ética morre. E nesse caso, vem só a objetividade dos dados. Eu preciso tornar estáveis os valores que entram para a empresa. Mas vamos trocar um pouco de assunto. Estou escrevendo um livro policial. Bom, já que ele vai trocar de assunto, então acho que é um bom momento para encerrar o vídeo aqui também. E eu só queria dar um outro disclaimer. Aliás, dois. Primeiro, pedir desculpas que eu fui trocando aqui o, a thumb, né? A minha câmera. Mas aí é o primeiro vídeo, então peço perdão por isso. Outra coisa é. O que é que eu ia falar mesmo? Ah, sim, lembrei. A outra coisa é que eu não quero em momento algum me colocar numa posição acima de Karnal ou da IA, enfim, não é nada disso. Eu só tô que- querendo trazer a minha opinião, um insight sobre o que eles estão falando. Acho que Karnal hum, sabe muito mais que eu, infinitamente mais que eu, coisas de filosofia. Eu não sou filósofo, eu só sou um curioso. Então, assim, não é que eu queira dizer que ele está falando bobagens ou coisa do tipo, porque eu sei mais que ele, nada disso. Só eu estou trazendo insights, né, que me vem à cabeça ao escutar as coisas que ele está falando e que ele está debatendo com a IA. Era só isso. Então, para esse vídeo é só. Qualquer coisa, se bater à vontade, eu faço a segunda parte desse vídeo. Ou então depois já vou para outra coisa. Beleza? Até mais. Obrigado pela. Ah, se inscreve aí, comenta. Falou?